Olá, continuando nossas revisões, já quase finalizando, faltam poucas aulas para terminar. E do mesmo jeito que a aula passada eu falei sobre as 4 operações envolvendo números fracionários, frações, vou começar essa revisão de hoje falando sobre as operações que envolvem números decimais, ok? Recordando aqui a questão dos decimais. Geralmente números decimais são associados a números com vírgula. Temos aqui 2,4132, no caso, essa vírgula vai dividir entre a parte inteira e a parte decimal. Antes da vírgula inteira, após a vírgula decimal, temos na parte inteira 2, aí temos 4,132. Na parte decimal, a partir da vírgula conhecemos como décimos, 4 está na escala de décimos, 1 centésimos, o 3 milésimos e o 2 décimos de milésimos. E assim vai, porém, raramente a gente utiliza 3 casas após a vírgula, geralmente são 2, quase sempre, ok? Vamos começar com o principal, o início. Adição de decimais. Basicamente, a regra só é uma, vírgula sobre vírgula. Essa é a regra, acabou. Eu tenho que alinhar os valores. Eu tenho aqui 0,65 e 0,792. Daí, eu vou somar, considerando a vírgula, 0,65 mais 0,792, vírgula alinhada com vírgula, vírgula sobre vírgula. Esse aqui, você pode desconsiderar, considerar como zero ou nada, ou pode completar com zero, é de cada um. Depois só somar normalmente. 0 ou nada, mais 2, 2. 5 mais 9, 14, vai 1. 1 mais 6, 7 mais 7, 14. 4 vai 1. 1 mais 0 é 1. E a vírgula, conserva ela na mesma posição dela. Vírgula sobre vírgula, mesma posição. 1,422. Já aqui, vamos ter 1,442 mais 2,4. Esses zeros são irrelevantes. O importante é a vírgula ficar sobre a vírgula. Aí você vai só ter 4 mais nada, 2. 2 mais nada, 2. 4 mais nada, 4. 4 mais 4, 8. E 1 mais 2, 3. Só isso. A adição de decimal é só alinhar a vírgula e fazer a operação normalmente, repetindo a vírgula na mesma posição que ela deve ficar. Subtração de decimal também segue o mesmo princípio, o mesmo conceito. Passando para cá. Pronto. Vamos calcular a diferença. Lembrando que diferença é a mesma coisa de menos, é a mesma coisa de subtração. Calcular a diferença entre os seguintes números. 3... Opa, travou. Pronto. 3,842 menos 1,44. Colocando a vírgula alinhada, o resto é só fazer a conta. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4, vírgula. Separando, e 3 menos 1, 2. Só isso. Agora aqui a diferença entre esse valor, 50,35. De novo. 50,35 menos 16,9. 5 menos 0, 5. 3 não dá para tirar 9. Vem o que vale 10. Questão lá do pedir emprestado, de guardar o valor. 9 para 13. 4, vírgula, sobre vírgula. Aí, o que veio emprestado foi desse valor aqui, que eles vão entender como se fosse 50. Como emprestou um valor, vai ficar 49. 49 fica 9 menos 6, 3. E aqui, como é 49, que emprestou era 50, fica 4. 4 menos 1, 3. Ok? Normal, sempre, simples como a outra. Passando à multiplicação. Multiplicação em decimais já é um pouco mais interessante. 0,42 vezes 1,2.
Você multiplica normalmente, esquece da vírgula. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 0 vezes 2, 0. Não precisa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Dá 4. 8, 2, 10, vai 1. Mais. Dá 5. Deu 504. Agora vem a questão da vírgula. Onde vai ficar essa bendita vírgula? Como é que eu sei? A partir da vírgula, nos fatores da multiplicação, eu vou considerar quantas casas decimais está à direita. Por exemplo, 1, 2. E aqui do outro lado, 3. Então, as casas que estão à direita, elas vão voltar no resultado final. Então, à direita tem quantas casas? Quantos algarismos? 1, 2. E aqui no outro, 3. Então, vai voltar 3 casas. 1, 2, 3. Então, a vírgula é para ficar aqui. 0,504. De novo. Meu valor deu esse aqui. Tá afastado. Pronto. E eu vou ter que voltar 3 casas a partir do final. Por que 3 casas? Refere-se à quantidade de casas à direita da vírgula. Então, volta 3. Na multiplicação é à direita, que eu conto, e no resultado eu volto da direita para a esquerda. Então, eu vou ter isso aqui, 3 casas. Automaticamente a vírgula tem que ficar aqui. Ela volta 1, 2, 3. Então, obrigatoriamente, isso é regra, eu tenho que colocar esse 0 aqui, tornando o número 0,504. Outra consideração muito importante. Esse número aqui ele tem vírgula. 5,6. Esse número aqui ele também tem vírgula. Todo número natural, ou seja, que não tem vírgula, número positivo, até os inteiros que eu vou falar depois, números negativos, todos eles, mesmo que não apareça a vírgula, ele tem uma vírgula subentendida, ele tem tipo uma vírgula escondida, uma vírgula invisível, que é essa. Então, o 5 que está em vermelho, ele pode ser escrito também como 5,0. Está dando mal para ver, que é muito claro. Como 5,0, certo? Então, todo número que não tem vírgula, tem vírgula. E essa vírgula está escondida no final desse número. Por isso que no 504, que a gente fez agora, aqui. Por isso que no 504, a vírgula vai voltar 3 casas. Então, tem o 504 aqui. A vírgula volta. Se ela volta, quer dizer que ela já está aqui. Ela vai só voltar da posição que ela está. Ela está aqui escondida, subentendida no final. E ela vai voltar às 3 casas. 1, 2, 3. Ela volta para cá. A vírgula está aqui, depois do número, ela volta para cá. Vírgula depois do número, ela não precisa ser mostrada. É como se tivesse R$54. Eu digo que isso aqui é só R$54. Não precisa, lógico. Se for trabalhar com a ideia de dinheiro, centavos, eu vou ter que detalhar os centavos. Ou 00, tenho que colocar quando falo com dinheiro. Mas, 0, após a vírgula e no final, se eu for falar só de número, não precisa ser nomeado. Então, todo número que não tem vírgula, ele tem vírgula sim. Essa vírgula vai estar sempre no final deste número. Se eu tenho 5, o 100, 502, todos têm vírgula, só que essa vírgula está invisível no final. Eu só vou considerar ela caso seja necessário trabalhar com decimal com esse valor. Ok? Partindo para outro exemplo. Eu vou ter... Vou fazer aqui, tem mais espaço. Vou ter 1,842 vezes 0,013. Esquece a vírgula momentaneamente. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Vai 2. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. Agora, eu vou multiplicar todo o número pelo 1. Já multipliquei tudo pelo 3. Ó. Agora, eu vou multiplicar tudo pelo 1. E todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Lembrando que eu falei na revisão de multiplicação a questão das escalazinhas. Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 4, 8, 1. 6, 4, 9. 9, 5, 13, vai 1. Mais 1, 2. Então, o nosso resultado foi esse. Mas, temos que levar em consideração o quê? As vírgulas. Então, a direita da vírgula tem 1, 2, 3 algarismos. A direita da vírgula também tem 1, 2, 3 algarismos.
Então, vou pegar esse número que eu descobri aqui, o resultado do meu cálculo, que é 2, 3, 9, 4, 6, e vou ter que voltar 6 casas. Mas 6 casas da onde? Como eu falei, a vírgula é subentendida que ela está no final do número. Ela é subentendida, ela é invisível, mas ela existe. Então, a vírgula, ela está aqui. E a partir daqui, ela vai ter que voltar quantas casas? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demais. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela tem que ficar aqui, ó. Ficar de preto. Então o que acontece com esses espaços? Os espaços a serem preenchidos eu preencho com o quê? Com zero, as casas decimais. Então meu valor realmente, meu valor exato, ele vai ser 0,02394,6. Parte inteira, partes decimais, décimo, centésimo, milésimo, e assim vai. Ok? Então você multiplica, desconsidere a vírgula na multiplicação e considere novamente no resultado. A partir daqui, você vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula aqui. Quando ela vírgula aqui, eu tenho que completar o zero antes, porque está faltando o algarismo entre a vírgula e o primeiro valor, e o zero antes da vírgula, que é obrigatório ter o zero antes da vírgula, ok? Então, isso aqui são algumas dicas de multiplicação de decimais. E não esqueça mais, toda vez que o número não tiver vírgula, e tem vírgula sim, essa vírgula está no final, e ela só é considerada caso necessário. Falando agora de divisão de decimais, tem alguns casos assim mais peculiares, assim mais detalhados, de como seria cada um. Primeiro, a divisão de número decimal com vírgula por outro número decimal. Divisão de vírgula por vírgula, ok? Temos aqui, calcular a divisão de 3,82 por 0,2. Beleza. Para dividir em números decimais, é necessário haver um certo equilíbrio. Um equilíbrio decimal seria a vírgula estar na mesma posição em cada número. A vírgula está na mesma posição, vírgula, teoricamente, né? Vírgula sobre vírgula. Se armar, ficaria assim, 3,82 dividido por 0,2. Só que aqui eu vou completar a casa que falta com 0. E eu posso entender essa divisão como sendo agora 382. Não está equilibrado agora, todos têm duas casas após a vírgula, tem duas casas decimais após a vírgula, está equilibrado. Então eu posso dividir normalmente. E esse zero antes da vírgula que está aqui, esse zero aqui, ele vai ser irrelevante para a nossa divisão. Então é como se eu desconsiderasse a vírgula. A partir do momento que eu completei, que ficou a mesma distribuição de casas decimais depois da vírgula, ficou balanceado, ficou equilibrado, aí eu já não preciso mais considerar a vírgula, posso dividir normalmente. E como eu vou dividir normalmente, 0,20 é o próprio 20, então ficaria 382 dividido por 20. E o resultado que desce seria o resultado final, independente de qualquer coisa. Vou apagar aqui. Então, eu vou ter quantas casas depois da vírgula? 2. Quantas casas? 1. Completo o que falta. Tem a mesma quantidade de números depois da vírgula, de algarismos? Completei o zero, agora tem. Então, pronto, eu vou dividir. 382 dividido por 20. Lembrando a justificativa. Na hora que eu equilibro as casas decimais, olha aqui mais detalhado. Na hora que eu equilibro as casas decimais, eu não preciso me preocupar mais com a vírgula. É aqui do jeito que está aqui. Ficou melhor. Pronto. O que acontece? Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Completa com o zero. Completei com zero, tem a mesma quantidade de números depois da vírgula, a mesma quantidade, se considerar a vírgula. Divide normalmente. Só que esse 0,20 é a mesma coisa de 20. É igual no sorteio de bingo, que o 0,6, 0,7 é a mesma coisa de 6 e 7. Divide normal. Então vou ter 3 não dá 38. 38 cabe quantos 20? 38 menos 20. Sobra 18. Baixo 2.
182 por 20, se fazer a conta, vai dar 9. 9 vezes 20, 180, sobra 2. Agora é o 2. Se fosse daquelas com o resto seria 2, que não tem mais nenhum número para baixar. Mas como eu estou trabalhando com números decimais, o que acontece? Quando o número não dá para dividir, eu coloco a vírgula e acrescento o 0. Vai ficar 20. 20 dividido por 20, 1. Então o resultado da nossa divisão vai ser 19,1. Ok? Esse é o resultado da divisão de 3,82 dividido por 0,2. Esse é o resultado. Certo? Outro exemplo. Pronto, outro caso, melhor dizendo. Eu tenho aqui o caso de divisão de número decimal por outro número decimal. O que eu faço? Equilibro as vírgulas. Como? Completando com 0 no final as casas que não estão equilibradas. Foi aqui no dividendo, poderia ser também no divisor. Outro caso, calcule a divisão de 20,5 por 5. É a divisão de um número decimal por um número natural. Número inteiro também. Então, como é que eu vou entender? Mesma coisa, eu vou equilibrar a balança. Eu tenho 20,05 dividido por 5. Como é que eu posso equilibrar a balança? Como eu falei antes, aqui tem vírgula, aqui não tem. Mas todo número que não tem vírgula, tem vírgula. Onde é que é a vírgula que eu acabei de falar nas explicações anteriores? No final. Então a vírgula está aqui. Então o que é que está acontecendo para estar equilibrado? Está faltando um número depois da vírgula aqui no 5. E o que é que eu faço? Eu vou pegar, vou pegar e vou completar com 0. Na hora que eu peguei, completei tudo aqui, agora eu posso refazer a conta, me esquecendo, desconsiderando a vírgula. Depois que eu equilibrei a balança, que não tinha vírgula, está escondida no final. Então, para ficar equilibrado, tem que ter a mesma quantidade de números, de algarismos, após a vírgula. Eu equilibrei. Então, vai ficar agora 205 dividido por 50. Divido normalmente. 2 não dá 20. 200. 200 por 50 eu sei que é 4. 4 vezes 50 dá 200. Sobra 5. Eu sei que 5 não dá. Vírgula, acrescenta o 0. 50 dividido por 50, 1. Então, no resultado final, nosso resultado final foi 4,1. Partindo do mesmo princípio de equilibrar a vírgula. Vírgula para vírgula, como se fosse vírgula sobre vírgula, ok? Partindo do mesmo princípio. Aqui tem um número com vírgula, aqui não tem. O que é que acontece? Eu vou considerar a vírgula que eu não considero, que é no final, vou considerar para esse caso. Como para poder equilibrar, falta um dígito depois da vírgula, completo com 0. Aí eu, como está equilibrado, agora eu desconsidero a vírgula e faço normal. Mesmo se aplicar o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? É a divisão de um número natural, um número inteiro, por um número decimal, número com vírgula. A ideia é a mesma. Equilíbrio. O que eu faço? Aqui tem um número após a vírgula, aqui não tem. Então, eu vou considerar a vírgula que está invisível. Completo um dígito que falta aqui após a vírgula. E agora que está tudo equilibrado, tem um algarismo depois da vírgula, tem um algarismo depois da vírgula, eu pego e divido normalmente. 140 por, como eu falei antes, 0,7 é a mesma coisa de 7. Então, esse zero aqui, ó, foi. E aí fica simples, porque eu vou ter 140, 14 por 7, 2, 0. Baixo o 0, eu vou ter 0 dividido por 7, que é o próprio 0. E encerramos a conta, vai dar 20. Se fosse 14 por 7 seria 2, mas no caso devido à vírgula, ficou 20, ok? Passando agora a alguns exemplos mais práticos do assunto, só para a gente trabalhar um pouco a sua aplicação. Só isso. Questões simples. Questões mais complexas, talvez eu passe outro momento na revisãozinha geral de tudo, mas aqui só é mais para a gente trabalhar mesmo as aplicações. Vamos lá, a temperatura pela manhã era de 18,5 graus Celsius e subiu 2,8 graus Celsius com a nova temperatura. Dá para perceber que se eu falo subiu, quer dizer que aumentou é mais. Então, aqui é uma adição de números decimais. Aplicação prática.
questão de temperatura, termômetro, medidas. Vírgula sobre vírgula, quem está antes da vírgula é o 2, quem está depois é o 8. 5 mais 3, 8 mais 5, 13 vai 1. 10 e 1, 11, vai 1. 21,3 graus, bolinha, Celsius. Próxima aplicação, aqui era uma adição, mais adição de números decimais. Caroline tem 1,47 metros, 1,47 metros de altura e seu pai tem 1,82 metros. Qual a diferença entre a altura de Caroline e seu pai? Toda vez que a pergunta tiver diferença, eu sei que é uma subtração. Conta de menos. Diferença significa subtração. Menos. Então, vou pegar o maior altura, menos a menor, vírgula sobre vírgula. Aí eu faço uma conta normal. 2 não dá para tirar 7, que vale 10. 7 para 12, 5. Diminui 1 aqui, fica 7. 7 menos 4, 3. E 1 menos 1, nada. Então vai ficar 0, vírgula sobre vírgula. 0,35 metros de diferença ou 35 centímetros de diferença na altura entre um e outro. Próximo. Débora comprou 4 pastéis de 2,50, 4 refrigerantes de 1,80. Pagou com nota de 20 reais. Quanto foi seu troco? Parece uma contazinha normal, dessa que a gente faz intuitivamente, mas é que eu vou ter multiplicação de decimais. Por quê? Eu estou multiplicando um número inteiro por um número decimal. Um número inteiro por um valor decimal. 4 vezes 2,50, precisa fazer conta não, ainda é intuitivo. 4 vezes 2,50 vai dar 10 reais. Agora isso aqui, 4 vezes 1,80, vamos fazer a continha. 1,80 vezes 4. 4 vezes é nada, 4 vezes 8, 32, vai 3. 1 vezes 4, 4, mais 3, 7. Vírgula 1, 2 casas, volta 1, 2 casas, 7 e 20. Vírgula sobre vírgula. Daí eu vou somar o meu gasto com merenda, vai dar 17 e 20. Aqui eu fiz multiplicação de decimal, aqui eu fiz adição de decimal, multiplicação, adição, e para mim saber o meu troco, eu vou fazer uma subtração de decimal. A questão fala que eu paguei com a nota de 20, um valor de 17,20. 0 menos 0 nada, 2 para 10, 8, diminui 1. Eu poderia diminuir o pedir emprestado 2, mas vou fazer logo assim, 20 menos 17. Só que eu emprestei 1, não fica mais 20. Se eu emprestei 1, fica 19. Então, 19 menos 17 fica 2. Então, meu troco vai ser 2,80. Nessa questão, tivemos multiplicação de decimal, inteiro por decimal, adição de decimal e subtração de decimal. Uma questãozinha atual, preço do arroz, questão de decimal também, aplicação prática. Um pacote de 5 kg de arroz custa R$ 28,75. Qual o preço de 1 kg? Se eu quero saber o preço de 1 kg, eu vou pegar o meu valor total e dividir pela quantidade de quilos. Então, vou ter 28,75, dividido por 5. Daí vem o esquemazinho do equilíbrio. Aqui tem 2 casas passando, aqui não tem. Então, aumento 2 casas aqui e 2 casas aqui. Agora, a volta. Pronto. Esquemazinho do equilíbrio. Vou aumentar 2 casas aqui. Aqui tem 2 casas após a vírgula. Aqui não tem vírgula, então vou entender que a vírgula está no final. Eu também tenho que aumentar 2 casas. Pronto. Aí, manter equilíbrio, eu considerei a vírgula que não tinha, considerei ela e completei com 2 casas após a vírgula. Agora, tem a mesma quantidade de números depois da vírgula em ambos os valores? Tem. Então, pronto. Agora eu posso dividir esse valor dividido por esse. Ah, por 500. Por 500, por 100, por 200, esse número assim é fácil. Porque dá para ter uma noção bem prática disso. Para começar, 2 não dá, 28 não dá, 275 não dá. Vai ser 2.875 por 500. Ora, 500, 500, 1.000. 500, 1.500. Com 500, 2.000. 2.500, 3.000. Passou. Então, com certeza, é 2.500.
que corresponde a quantas vezes 500? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 500. Aí fica 5, 7, 8 menos 5, 3. Sobre esse valor não dá para dividir. Se não dá para dividir, vírgula e 0. Aí eu sei que 3.000 não dá, 3.500, 4.000 passa. Então vai ser 3.500. Traz para cá, subtrai. Quantos 500 para dar 3.500? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí fica 0, 5, 7 menos 5, 2, 0. 250 não dá. Tem que colocar vírgula novamente? Não, se eu colocar vírgula uma vez, a partir depois da vírgula, pode ir só completando com 0. Dá 2.500, que eu tenho um exato, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 5.500 e sobra nada. Então, nosso resultado vai ser 5,75. Se 5 kg de arroz custa R$ 28,75, então 1 kg apenas, de acordo com esse preço, 1 kg, ele custaria R$ 5,75. E para fechar essa parte de números decimais, de operações com decimais, divisão por decimal, uma questão um pouco mais interessante, mais trabalhosa. Mas, como a gente aprendeu a fazer, dá para desenrolar bem. Temos, sabendo que a área de um retângulo é esse valor, 544,240 metros quadrados, que sua largura média é 15,4, determine decímetros. Determine a medida do seu comprimento. Vamos relembrar primeiro o conceito. Área. Área é, no caso do retângulo, a área do retângulo é a multiplicação entre base vezes altura. Ou, nesse caso, a multiplicação entre largura e comprimento. Dimensão pela outra. A vezes B. Faz assim, dimensão pela outra. Largura e comprimento. A vezes B. Considerando essa seguinte forma, que nada mais é que multiplicação. Caso eu já saiba a área e queira saber, sei lá, o comprimento, eu posso pegar aqui. Já tem uma área, que é 544,214. Digamos que o comprimento dela, na largura, seja 15,4 vezes o comprimento. Já tem uma área. Pronto. Pronto. Aí eu quero saber o comprimento. Beleza. Então, a largura, a medida da largura que está multiplicando, ela vai passar dividindo. E eu vou ficar com o meu comprimento como sendo, está multiplicando, passa dividindo, meu comprimento vai ser 544,214 dividido por 15,4. É uma questão de geometria plana, questão de área. Só que, nesse caso, para me responder, eu vou ter que operar com valores representados de modo decimal. Por isso que é tão importante você não ter dúvidas dessas questões com decimal. Então, eu vou dividir. Vou pegar esse valor, 15,44214, se não fica feio, e tentar dividir por 15,4. Vamos lembrar aquela questão que eu falei antes, questãozinha do equilíbrio. Aqui eu tenho 3 números após a vírgula, 3 algarismos. Aqui eu tenho um algarismo. O que é que falta? Equilibrar. Para isso eu completo com o quê? Com 0. A partir do momento que eu completar com 0, eu não preciso mais pegar e considerar essa vírgula. Então, desconsiderando a vírgula, porque eu completei com 0. E agora eu vou dividir normalmente. Mas vou dividir por 15.400? Sim. Mas é difícil. Não. Até porque, quando trabalho com número grande, dá para a gente fazer estimativa. O que seria estimativa? Vamos tentar dividir. Se eu pegar 5 e tentar dividir por 15.000 e pouco, não dá. 54 não dá. 544 não dá. 5.000 dividir para 15.000 não dá. 54.000, só 4 foi de fora. 54.421. Lógico, 54.000 dá para dividir para 15.000. Só que, como fazer essa conta? Aí vem aquele esquema da tabela do auxiliar que a gente estudou nas primeiras aulas. Vou fazer aqui de azul. Eu sei que 15.400 vezes 1 é 15.400. 15.400 vezes 2, fazer aqui do lado. 15.400 vezes 2 vai dar 0,08, 215,30.
30.080. Depois eu sei que aqui é vezes 2, deixa eu apagar. Então, aqui eu tenho 30.800, aqui eu tenho 54.000, pode ficar mais. Então vou somar 0, 0, aqui eu tenho uma vez, aqui eu tenho 2 vezes, então vai dar 3 vezes. 8 e 4, 12, vai 1, 6, 46.200. Ainda não chegou no nosso 54.000. Vou somar de novo. 0, 0, 2 e 4, 6. Esqueci desse, aqui tem uma vez, aqui tem 4 vezes. Não, aqui tem uma vez, aqui tem 3 vezes. Se eu somar, vou obter 4 vezes. Então 6 mais 1, 6 mais 5, 11, vai 1. 1 mais 4, 5 e 1, 6. Pronto, passou. Então, se não é 4 vezes 15.000 e pouco, vão ser 3 vezes 15.000 e pouco. Essas 3 vezes equivale a 46.200. Subtração normal, menos 0, 1, 2, 2. E 4 menos 6 não dá. 6 para 14, 4 e 4, 8. Diminui 1, fica 4 menos 4, 0. Vai desse valor. O que é que eu faço? Baixo o 4 e continuo dividindo. Esse valor todo aqui, agora ele vai ser dividido por 15.400. Já chegamos em 61.000. Aqui é 82.000 e pouco. Então vou aumentando, mais 15.000. 0, 0, 4 e 6, 0, 10 vai 1. 1 e 5, 6, 6 e 1, 7. E 1 e 7, 1 mais 6, 7. Pronto. Ainda não, vai aumentar mais 15.000 e pouco. 4 mais 0, 4. 5 mais 7, 12 vai 1. 7, 1, 8. E 1, 9. Passou. Então, se esse número aqui ele passa, então vai ser o que vem antes. Vai ser esse. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o 5. Que vai dar 7.070. Aí sobra 4, 1, 2. 77 para 82. 77, 78, 79, 80, 81, 82. Dá uns 5. Daí sobrou apenas 5.214. Que não dá. Como esse número aqui, 5.000 é menor que 15.000, vírgula, completa com 0. Deu 52.000. O mais perto vai ser esse, que é 3. E 3 vezes esse valor vai dar 4, 6 e 200. 4, 2 para 11, 9. Diminui 1, fica 1. 6 para 11, 5. Aqui diminui 1, 0. Pronto, esse valor. Esse valor aqui também é 5.000, não dá, completa com 0. O mais próximo continua sendo novamente o 3. Aí eu subtraio novamente por 3. Dá 0, 0, 2, 3, 1. E assim, eu continuo meu cálculo, mas de maneira aproximada, eu poderia ter pegado 59 e aproximar aqui por 61. De maneira aproximada, o valor do meu comprimento vai ser 35,33 metros. O valor aproximado da medida do comprimento. Em geral, quando eu trabalho com medidas, nem sempre vão ser exatas. Muitas vezes elas podem ser